Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes, a Isabel Hidesworth no NIA, e esse é mais um vídeo do nosso fabuloso vlog da Liga. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o livro A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, nessa edição maravilhosa de capa dura, com essa brochura lindinha. Essa edição aqui é da Record. Eu não achei o ano de publicação, mas o livro original foi publicado em 1969, então ele é relativamente antigo. Ele tem 213 páginas, que você consegue ler aí de 5 dias a uma semana. Eu, que sou lerda, consegui ler em 5 dias. Então, acredito que uma semana é uma margem boa. Porque eu duvido que tenham pessoas mais lerdas do que eu. E assim, os capítulos são muito bem divididos, além da pequena quantidade de páginas, assim. Eles são muito bem divididos. Então, é uma leitura bastante dinâmica. E você vai basicamente escorregando de uma página para outra, quando você vai, pum, acabou o livro. É bem dessa forma mesmo. A minha classificação para ele de 0 a 10 é 10. Foi meu primeiro contato com a Agatha Christie, então não tenho um parâmetro assim com os outros escritos dela, mas não tô decepcionada. E esse exemplar aqui, esqueci de falar lá na frente, ele custou R$40, mas eu tava dando uma olhadinha antes de começar o vídeo e vi que tem edições parecidas, assim, eu não sei se são capaduras, eu não cheguei a esses detalhes, mas que são bem mais baratas e em conta, assim. Como o título sugere, A Noite das Bruxas tem o seu pontapé inicial da história numa festa de Halloween, mais especificamente falando, na tarde de preparativos para esta festa. E é nesse ambiente que nós temos a senhora Ariadne Oliver, que está de visita na cidadezinha onde vai acontecer essa festa. É uma cidadezinha bem daquele tipo clichê de todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo, mesmo sem se conhecer. E ela tá lá, se eu não me engano, o nome da cidade é Woodley Common, alguma coisa assim. Ela tá lá passando uns dias com a amiga dela, a Judith Butler, e as duas estão ajudando os preparativos da festa. A Ariadne Oliver é uma escritora de romances policiais relativamente famosa, assim. Então, todo mundo meio que já sabe quem ela é, mesmo antes dela chegar lá. E aí, no meio dos preparativos, surge a Joyce, que é uma garotinha com uma péssima fama de ser uma mentirosa compulsiva. Ela se aproxima da senhora Oliver e, para chamar a atenção dela, ela simplesmente solta assim: eu já presenciei um assassinato. Tá, simples assim. E ninguém bota fé nela. Sabe aquela história do Pedro e o Lobo? Até citam na sinopse oficial do livro essa história, até fazem um paralelo, assim. E aí o pessoal começa a questionar ela, assim, meio debochados, perguntando: como assim você já presenciou um assassinato? Tipo, quando foi isso? Por que você nunca contou pra ninguém? E aí ela se justifica falando que já faz alguns anos, na verdade, e que quando aconteceu, quando ela presenciou, ela não sabia que era um assassinato. Então por isso ela nunca contou pra ninguém, ela só foi entender anos depois. E beleza, ninguém bota fé. E aí, chega a noite, acontece a festa, a maioria das crianças da cidade está nessa festa. E o capítulo da festa termina, assim, muito suavemente, como se, nossa, tivesse sido uma linda noite de outono. Mas aí, no capítulo seguinte, surge o personagem Hercule Poirot, que é um detetive aposentado da polícia belga e amigo da senhora Oliver. E ela chega, assim, ela entra em contato com ele pra colocá-lo na investigação do assassinato da Joyce. A Joyce foi assassinada durante a festa, afogaram ela dentro da bacia da pesca de maçãs. E o Hercule Poirot fica encarregado, então, em conjunto com a polícia da cidade, de descobrir quem foi o assassino de Joyce. Joyce Reynolds, se eu não me engano. E é esse o resumo da história. Bem, como eu disse lá no comecinho, é uma leitura bastante dinâmica e bem leve, apesar do tema obscuro, assim. E uma coisa muito, assim, legal, uma curiosidade super legal, é que a Ariadne Oliver é o alter ego da Agatha Christie. E eu fiquei tipo assim, oh meu Deus, eu já tinha suspeitado, mas eu pensei assim, não, acho que ela só colocou um personagem assim com características que sejam familiares pra ela, pra ser mais fácil de lidar. E aí descobri que, era o alter ego dela. Eu achei um ponto muito interessante na história. E mais interessante ainda é que, apesar de estar no núcleo de personagens principais, a história não é necessariamente movida pela Ariadne.
ela é muito mais, assim, levada pra frente e ramificada através do Hercule Poirot, que é o amigo dela. E justamente falando sobre essas ramificações já, uma coisa que eu achei muito interessante no livro é que ele não trata só do assassinato da Joyce. É bem interessante ver qual é o raciocínio do Poirot. Eu não sei se é assim se pronuncia na verdade, gente. Então, se não for, eu já peço desculpas. É muito interessante ver o raciocínio dele pra descobrir quem foi o assassino da Joyce. Porque ele vai se embrenhando, assim, na vida social dessa cidadezinha e é levado a conhecer, basicamente, todo mundo, assim, da pequena alta sociedade. Então ele vai investigando um e outro, quem tava na festa, quem não tava, e sabendo da vida alheia. E nisso ele vai começando a desenterrar casos mal resolvidos da cidade, outros assassinatos que ocorreram. Como é uma cidade pequena, poucos crimes aconteceram assim. Então, assassinatos, furtos, histórias de traição, tudo isso salta à vista, assim, porque é uma cidade de poucos habitantes. E a fofoca corre solta, então todo mundo sabe que todo mundo fez. E tudo isso é trazido à tona, todos os grandes acontecimentos, assim, são trazidos à tona. E ele monta uma rede de informação com isso, figurativamente falando, né? Pra descobrir quem foi o assassino da Joyce. E muita gente, no meio da história, as pessoas que ele vai entrevistando, vão questionando ele sobre o porquê desenterrar outros assassinatos, assim. E juro pra vocês, foi uma das primeiras coisas, assim, os primeiros rascunhos de investigação que ele montou foi fazer isso, desenterrar outras coisas pra saber, pra chegar a esse assassino. Por quê? Porque ele ficou sabendo que a Joyce, na tarde antes da festa, estava se vangloriando, falando que já tinha presenciado no assassinato e parará. O Poirot era da opinião de que, embora ninguém acreditasse na Joyce, talvez ela estivesse dizendo a verdade sobre ter presenciado um assassinato. E aí o raciocínio dele foi o seguinte: bom, pode ser que o assassino tenha ouvido ela falando isso e se sentiu em perigo, então foi lá fazer a famosa queima de arquivo, né? Então ele sustenta, assim, essa ideia e por isso ele vai atrás dos outros assassinatos da cidade e de informações paralelas a eles, pra tentar chegar ao resultado esperado, assim, a captura do assassino. E, gente, são muitos plot twists que surgem disso. Tipo, muitos. Eu juro que eu tava, assim, eu tinha passado já na metade do livro, já tava chegando no finalzinho, assim, faltava, tipo, 20 páginas, eu acho. E eu fiquei assim, não é possível, porque nada tinha sido resolvido. Desses outros crimes que ele vai trazendo à tona, quando chega no clímax da história, a gente descobre que alguns deles estão entrelaçados, assim. E tem sim a ver com o assassinato da Joyce. Fico com receio de passar spoilers, e eu tô tentando ao máximo não esbarrar nos spoilers. Então vai chegando assim no final e você vai pensando assim, ué, mas não vai resolver nada, já tá acabando o livro e não tem uma resolução. Mas aí, pá, a história explode em muitos plot twists e você fica assim, tipo, quê? Oi? E é incrível. Eu acho que o único ponto negativo de tudo isso é ter deixado muito pro final a resolução. Então ficou parecendo que tudo ficou muito apressado, sabe? E descobertas novas, assim, foram trazidas pro enredo, foram trazidas pro conhecimento do leitor. Só que aí você não tem tempo, assim, de ficar chocado com elas, porque logo em seguida já tem outra descoberta e aí logo o livro acaba. Então isso eu achei ruim, assim, ter deixado o desfecho muito em cima ou não ter colocado algumas coisas, assim, pra encher linguiça, sabe, depois, pra dar tempo de acontecer o choque, assim. Ainda mais ou menos sobre esse assunto, outro ponto negativo, assim, pra mim, é que os capítulos, assim, ocultam as cenas de tensão. A cena do assassinato da Joyce não é descrita, só é falado, assim, bem sucintamente como ela foi encontrada. Os outros assassinatos que acontecem ao vivo, assim, no tempo presente da história, também não aparecem no livro, o leitor só fica sabendo sobre ele. Então, todas as cenas de tensão são
ocultados, assim. Só tem uma lá pro final e mesmo assim ela é cortada. E a tendência dos capítulos é ter um desfecho aveludado, assim. Como assim aveludado? Isso, na verdade, é uma coisa que eu pensei agora, mas acho que foi o mais próximo, assim, que eu consegui pensar pra expressar o que eu senti lendo ele. É um desfecho que dá margem pra continuar a atenção, mas parece muito comprimido, assim. É como se tivesse alguém contando a história pra você e como se essa pessoa falasse assim, não, mas isso não é nada, fica tranquilo, assim. Umas coisas bem assim, sabe? E eu fiquei assim, nossa, eu esperava uma coisa assim mais aguda, sabe? Mais tá cara a cara ali com a cena de tensão. E não é o que acontece. Mas tem um ponto positivo disso tudo, de voltando a algumas palavras atrás, sobre o que eu falei de o leitor não ver os assassinatos, mas depois ficar sabendo por meio de outros personagens. Isso eu achei interessante porque, assim, a história não é contada em primeira pessoa, ela é em terceira pessoa. E em alguns capítulos você acompanha os acontecimentos pelo Poirot e em alguns outros pela Ariadne, mas a maioria pelo Poirot mesmo. E você vê a história sobre a perspectiva deles mesmo, assim. Você só sabe o que eles sabem. Então, o Poirot, ele tá concentrado em outras coisas, linhas de investigação sobre o assassinato da Joyce, quando ele é levado a tomar conhecimento sobre um outro assassinato que acabou de acontecer, assim, muito próximo da Joyce. E a gente fica assim, ué, mas como assim? Como ele também fica. Então, foi muito interessante, assim, pra mim, porque apesar de eu não sentir, assim, em comparação com outros livros, por exemplo, as histórias, não da Agatha, mas no geral, assim, em que você entra no cerne, assim, do personagem, nesse livro você não entra no cerne de ninguém, basicamente. É como se te levassem até certo ponto e falaram, daqui pra lá não pode entrar. Ficasse bloqueado, assim. É só até aqui que você vai conhecer esse personagem. Mas, de alguma forma, isso é mais do que suficiente. Eu não senti falta de conhecer o íntimo, assim, dos personagens. E falando sobre os plot twists mais um pouquinho, eu fiquei meio assim de cara, por quê? Eu não conversei com outras pessoas que leram este livro, assim. Só com pessoas que leram outras coisas da Agatha, que são os meus amigos. E então eu não tenho, assim, parâmetro pra falar, pra achar se fui só eu ou se outras pessoas também perceberam, mas eu acredito que lendo dá pra perceber, assim, a partir de certo ponto do livro, quem foi que matou a Joyce. Só que, assim, aí você pensa, uau, eu sou muito detetive, porque ninguém ainda descobriu, mas eu já sei. Aí chega lá no final, e é como se a autora virasse pra você e falasse assim, mas não é só isso, queridinha. E aí passa, você abre um leque de plot twists, todos relacionados ao assassinato, isso que eu achei muito interessante. Eu tô repetindo, muito interessante demais, né? O modo como a Agatha Christie montou o enredo, de forma que você chega lá no final e parece que foi uma cadeia, assim, de dominós que foi derrubando as coisas, assim. E não necessariamente em linha reta. Vão se abrindo várias ramificações e a gente tem mais de um culpado. Só que o Poirot ele continua levando, assim, a investigação, as deduções dele, até que ele consegue entender que no final das contas era, assim, por trás de tudo era uma pessoa só. Que essa pessoa também enganou a pessoa que era a comparsa, assim. O que eu achei super criativo, assim, e diferente foi a motivação do crime. A gente vê, geralmente, assim, os crimes na literatura são por causa de dinheiro ou por ciúme. E esse crime de assassinatos, mistura essas duas coisas também. Mas aí, no fundo da questão, a motivação do assassino era a perseguição pelo belo. Uma coisa que a gente tem muito no classicismo, assim, naquela coisa grega, ou no neoclassicismo, o greco-romano, da busca pelo belo, pela perfeição. Do belo simplesmente para você observar. E depois que você vê aquilo, você quer ver aquele objeto que é belo, que você construiu, você quer procurar outros objetos, porque aquele só já não te basta, assim. E é basicamente essa motivação. Eu fiquei assim, não pode ser.
E não achei decepcionante, na verdade, não ser uma coisa, nossa, mirabolante, do tipo uma vingança super terrível, assim. Ou a ambição do dinheiro só pra ser rico, assim. No fundo, era a perseguição pelo belo, e eu fiquei, uau, que criativo. Então é isso, gente. É por essas e outras que eu recomendo bastante a leitura de A Noite das Bruxas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que não tem bruxas na história. Eu fui em seco, assim, achando que, putz, depois que eu li a sinopse, né? Que, nossa, com certeza a culpada foi uma bruxa. Sequestraram a criança pra fazer um ritual com ela. E, na real, não tem uma bruxa a história inteira. O mais próximo que a gente tem de bruxa é uma doméstica da cidade que encena uma feiticeira nas festas de Halloween das crianças. Já é uma tradição, assim. E não tem uma bruxa. Eu ainda não decidi, na verdade, se eu achei que o título causou bem ou se é um título mentiroso, assim. Porque eu admito que foi um pouquinho decepcionante não ter bruxas, assim. Eu achei que, nossa, putz, ia ter um ritual, umas coisas assim muito loucas, e não. É tudo bem mundano mesmo. Então, essa foi a nossa resenha de A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Se você já leu este livro, deixa aqui embaixo seus comentários pra gente papear. E aqui embaixo, na caixinha da descrição, você encontra 2 formulários. Um para sugestão de fanfics para nossa equipe resenhar e outro para sugestão de temas pro quadro do Questions and Answers, onde você pode mandar dúvidas sobre o mundo das fanfics, que nossa equipe linda, maravilhinda vai responder. Também na caixa de descrições você encontra as outras plataformas da Liga dos Betas pela internet. Nos visite no nosso BetaCast, na nossa página no Facebook e no nosso blog. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo do Vlog da Liga. Ai, gente, que péssimo.